11 temporadas de azul e branco vestido, 11 títulos oficiais com a camisola portista, entre os quais o de campeão europeu. Com este historial, André entra para a galeria das glórias do Futebol Clube do Porto, que Bernardino Barros teve a oportunidade de recordar em mais uma entrevista de carreira. Entrevista de carreira, hoje o nosso convidado António André. Um jogador que, se calhar, feitas bem as contas, e é a primeira coisa que lhe vou já perguntar, até de currículo é rico. 7 campeonatos, 3 taças de Portugal, 6 supertaças e depois o tal ano de ouro do Futebol Clube do Porto, o início que deu precisamente esse pontapé de saída para a internacionalização do Futebol Clube do Porto, campeão europeu em 87, supertaça europeia, taça intercontinental, isto como jogador. André, obrigado por ter aceito o nosso convite. Já agora, para juntar a este currículo todo, ainda falta aquilo que ganhou como treinador. Sim, adjunto de Oliveira, adjunto de Fernando Santos, de Mourinho e depois também terminando com o Fernandes. Não tem nada que agradecer quando é para o Porto, sempre disponível até exaustão, não é? Portanto, foi com muito orgulho e com muita dedicação, também perante os trabalhos da equipe que conseguimos esses êxitos que realmente não são poucos. Gostaria que fosse mais, porque quando eu cheguei ao Porto o meu objetivo era ganhar. As pessoas diziam-me quando, não sei o quê, porque o Porto quando sai de portas para fora já está a perder 1-0 e tal. E portanto, quando eu sentia isso e até por vezes sonhava com isso e dizia assim, então porquê que se nós construirmos uma grande equipa, uma grande vontade de vencer, porque não vamos vencer no país e no mundo? Portanto, e isso incutiu-se onde? Nos treinos. Porque eu lembro-me quando cheguei do Varzim ao Porto, eu não sabia por onde é que ia entrar, não tinha ninguém a me vir a esperar, não sabia, pronto. E eu tive que andar a perguntar às pessoas, tive que perguntar às pessoas por onde é que se entra e tal, mas quem és tu e tal? Eu sou o André de Varzim e tal, portanto sou as quadras do Porto e tal. Está mais por aqui, estava a pedir equipamento ali, não sei, pronto. Não havia como há hoje, pronto, as coisas mudaram muito e ainda para bem, não é? E eu lembro que quando comecei a treinar havia uma escolha, quando eram as peladas, aquelas chamadas peladas, íamos para o Maracanazito, que era no Chá das Antas, antes de fazer o rebaixamento, era ali ao lado, aquele Maracanã, que era um confronto de equipas ali que era para ver quem ia vencer. Eu lembro-me de ser dos últimos a ser escolhido, mas eu pensava para mim, chegava ao treino, ia embora no carro e pensava assim, não, tu hoje vais ser o último a ser escolhido, amanhã tu já não vais ser o último, e daqui por um mês tu vais ser dos primeiros a ser escolhidos. Pronto, e assim foi. Que começámos também a ganhar uma questão de vencer, de querer vencer, uma mística, uma ambição própria que eu sentia. Eu disse, com esta equipa aqui, porquê que não vamos ganhar ao Ajax? Porquê que não vamos ganhar ao Bayern de Munique? Porquê que não vamos ganhar aqui ao Benfica? Era uma coisa que me sorria, digo assim, nós vamos ter que ganhar com esta equipe, com esta vontade, com estes jogadores, é só virar um bocadinho a mentalidade, porque não era só chegar aos treinos e ter aquela atitude. Aquela atitude tinha que ser transportada para os jogos. E aí, quando começámos a transportar isso para os jogos, era fácil, nós íamos a qualquer parte do mundo, e aqui em Portugal era ganhávamos. Nós nos torneios de Barcelona, eu lembro-me, torneios de Barcelona, tudo que fosse nós ganhávamos, era essa vontade, essa vontade de querer, e eu não conhecia o presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, eu não conhecia. E eu, quando estive a falar pouco tempo com ele por causa do contrato, e eu vi
que tinha ali uma pessoa com uma ambição para ganhar enorme também. Eu senti isso. Porque é que nós... E depois vem a sequência disso tudo. Se nós temos um presidente com uma vontade enorme de ganhar, exigente, que quer fazer uma sequência de jogos e vitórias, uma sequência de vitórias, levou a que fosse mais exigente para mim, para os meus colegas no treino, e eu quando apanhei uma certa mais confiança com a equipe, ali eu apanhei o Gomes, o João Pinto, nessa altura, portanto, que eram os que seguravam o barco, e apanhei, sustentavam, portanto, e depois comecei, nós tínhamos alturas, que era uma coisa incrível, o Futre vinha de Lisboa, e muitas vezes vinha cansado de viagem, e fazia aquela tanga que lhe doía a perna. Não tinha hipótese nenhuma connosco. Nós íamos lá, eu mais João Pinto, fundamentalmente o João Pinto, íamos lá, tirávamos tudo o que ele tinha na perna e obrigávamos a treinar. Ele vinha treinar, nem que fosse dar 3 voltas ao campo, mas vinha treinar para dar exemplo, porque nós dizíamos assim, Futre, tu tens que dar exemplo aos outros gajos, meu. Tu não podes estar aqui na sossega, meu. Tu tens que começar a pedalar, queres chegar ao top, tens que pedalar. Portanto, era nessas circunstâncias que o Porto tinha que ser um verdadeiro vencedor a nível português e a nível europeu. Mas o Futre reconhece precisamente isso. Era isso que vocês faziam aos miúdos, aqueles que vinham mais novos para lhe... Eu, para chegar ao Porto, tive que lutar muito, trabalhar muito e fazer das tripas coração, como se costuma dizer na gíria. E sentia que quando um jogador viesse, que não estivesse integrado no Futebol do Porto, era preciso um apoio forte para que ele... Eu lembro-me de vir vários jogadores para o Futebol do Porto, Dolovic, Mangalá, que era um miudinho do som, que estava aqui, e vinham para a minha casa comer. Trazia-os para a minha casa comer. Comiam e ambientavam, dizia o que era o Porto, como é que era, para chegarem ao topo, o que é que tinham que fazer, Portanto, foi sempre esta minha ambição de ajudar a que o Porto crescesse sempre, cada vez mais. Foi essa sempre a minha intenção. Na altura, quando o Porto vai buscar, estava no Varzim, houve alguma relutância em vir, quando foi o convite? Sei que pelo menos um bom conselheiro foi o Lima Pereira, também palveiro, não é? Sim, o Lima Pereira que me conhecia, porque eu joguei com o Lima Pereira no Varzim. E o Lima Pereira conhecia, sabia onde é que eu morava, onde é que eu parava, e pronto, e foi no fim de um treino da tarde chuvoso, que às 5 horas era noite já, que era uma coisa, porque estava a chover torrencialmente, e portanto, veio uma pessoa ao pé de mim e disse, olha, temos ali no Praia Azul, em Vila do Conde, está lá o professor Mota, está lá o Lima Pereira, que é para falar contigo, por causa de ires falar com o Presidente para... Pronto, eu disse assim, fiquei assim um bocado assim, deixa-me ir lá, vou lá, para ver se é verdade, se mentira, de vez em quando havia assim, aquelas tangas, não é? E pronto, e foi, e de facto estavam lá, levaram-me lá a Mindelo, estive a falar com o Presidente para aí que é 1 hora, as coisas ficaram mais ou menos acertadas, e porque eu tinha mais de 2 anos de contrato com o Varzim, as coisas tornaram-se um bocado mais difícil, mas eu lembro-me perfeitamente de que o Porto me acompanhava, o Sr. Pedroto, porque o Sr. Pedroto foi ele que deu o aval para ir buscar, porque o Sousa e o Pacheco saíram para o Sporting. E, portanto, o Porto ficou um bocado ali, mas ele, inteligentemente, como o melhor treinador da Europa naquele tempo, já sabia, se alguém me fugir, eu vou buscar este e aquele. Portanto, já tinha tudo programado à risca. Pronto, e foi buscar o Kim, foi buscar o Futre e veio buscar o André depois à Póvoa. Pronto. E depois eu andei para aí. Faltavam para aí 5 ou 6 jogos para acabar o campeonato no Varzim, e eu era o Zé Torres, o meu treinador no Varzim. Exatamente. Zé Torres. E nós íamos jogar a Espinho, e estava lá o Sr. Presidente, e estava o Sr. Tel Roxo, na altura estava lá e era para o aval final.
E eu lembro de ter 38,5, 39 de febre, não era para jogar. E disseram-me assim, pá, está aí o Presidente, está aí, não sei, o seu Telro, está aí o Porto, então querem te ver. Eu disse, então eu vou jogar. 39 de febre que eu tinha. E eu vou jogar. Pá, mas tu não... Diziam assim, tu achas que vai ser difícil, tu estás... Não, eu vou jogar. E joguei, tive uma felicidade, ganhámos 3-1, eu marquei 2 golos, portanto, e a partir daí eles conversaram conversaram com o Presidente do Varzim e tal, e as coisas ficaram mais ou menos acertadas, e o Presidente do Varzim chegou ao autocarro e disse, o André, a partir de agora posso-te considerar jogador do Porto. Parti aquele autocarro todo, fiz o autocarro todo. Passou a febre logo. Foi a equipa toda, fomos comer todos, fomos fazer uma festa. Pronto, porque era a coisa que eu mais sonhava na vida era em jogar no Futebol Clube do Porto. Aliás, disse isso precisamente uma vez. A maior alegria da minha vida foi ter vindo para o Futebol Clube do Porto. A maior alegria e o maior... Pronto, e a coisa, prazer, a coisa que me fez como jogador, como homem, encontrar estas pessoas maravilhosas, o Presidente, a equipe, os funcionários, tudo. Dá-me uma alegria, dá-me passar mais tempo aqui. E por vezes era o único tempo que eu perdia, mais que gostava também muito, que era pesca. Mas do resto gostava de bazar aqui estar nesta família. E chega com 26 anos ao Futebol Clube do Porto, ou seja, já não é novo, como muitos jogadores chegaram, mesmo assim ganhou. Sim, de 11 anos até aos 37, não foi? 37 anos. Joguei a titular, primeiro com 37 anos, titular no meio do Paulo Sousa, Figos, Capuchos, Capucho ainda estava lá, portanto ainda joguei essa final, jogámos o primeiro jogo, depois houve uma finalíssima, nós empatámos, ganhámos, fomos campeões da taça, e eu joguei os 2 jogos, do princípio ao fim, com 37, 38 de calor, de temperatura. Portanto, já vê o que era a vontade de ganhar, Ou seja, toda a gente conhece o André como, enfim, brincalhão, folgazão, que gosta de facto de pregar partidas também, é verdade, mas quando era para trabalhar, era mesmo para trabalhar. Sim, não misturava alhos com bugalhos. Entrava no campo e era ver o que estava melhor para melhorar e ver o que estava pior para melhorar também. Portanto, era sempre exigente, jogar a qualquer lado, estava sempre com uma exigência total. O primeiro jogo que o André faz é precisamente em Penafiel, na 7ª jornada, a substituir o Frasco, e a partir daí foi destaca. Nunca mais. O primeiro jogo a titular que joga contra o Sporting, a seguir ao Penafiel, Sporting, que eu marco um golo logo no primeiro golo. Mas eu só não entro mais cedo porque nós fomos jogar a Mulhouse, a França, num torneio que fizemos lá. E nós, ao intervalo, o Porto estava a perder nós, aqui, estávamos a perder 3-0 o intervalo. O Artur Jorge, treinador, virou aquilo tudo, tudo embora. Metade da equipa, sacou metade da equipa, meteu metade da equipa fora. Ganhámos 5-3, Portanto, eu dei para ir para 2 ou 3 golos, e depois eu, num cruzamento, quase no final, que o Vermelhinho faz o 5º golo, se não sou erro, com um cruzamento que eu vou, e aquilo estava a chover uma morrinha, estava uma morrinha, e eu a cruzar, lixei um ligamento, foi por isso que eu parei aqueles porque aquilo já tinha dado garantias, a perder de 3-0, a ganhar 5-3 depois de eu ter entrado, portanto já tinha dado garantias que podiam contar comigo para depois, pronto, tive que recuperar, não joguei contra também o Wrexham, também foi na altura que eu não pude jogar, mas depois, pronto, na Fiel, o Frasquinho saiu, entrei o Malky Walsh, saiu... Exatamente, pronto, saiu, por acaso ainda no outro dia estive a ver isso. Saiu o Jacques, foi o Jacques e o Frasquinho, parece que foi. Exatamente, foi. E pronto, então ganhámos 1-0, o golo de Eurico. Foi o Eurico, de cabeça, exato. Pronto, a partida nunca mais, sempre titulado, sempre até acabar. Eu no Varzim comecei com 10, e nos Júniors era 10. Portanto, diziam que eu não tinha técnica, tudo errado. Eu tecnicamente era muito evoluído. Eu marcava os golos, eu no Varzim fui sempre um dos melhores marcadores, sempre, nos Júniors, nos juvenis, no Ribeirão bati o recorde de golos, fogo. Eu era 10. Portanto, e quando eu cheguei ao Porto, havia aquela posição de vai ser essa que eu vou agarrar já. Pronto, e fiquei, e foi. Portanto, agora é um jogador muito dinâmico. E o Kim, já sei quando eu subiava para o Kim, ao Frasco, quem tivesse a minha...
cuidado que isto está emperrado aqui, eu vou já começar a ir para cima deles, e tapa-me aqui um lugarzinho porque eu vou fazer, porque isto está tudo emperrado, nós temos que abrir espaços, senão aqui não conseguimos sair daqui. E eu ia para cima deles, conseguia sair, e aquilo desequilibrava, e é por isso que abria os espaços e havia situações de jogo ofensivo muito mais intenso. Era o pai, como dizia o Futre, ou seja, muitas das vezes acho que dizia o Futre, deixa de estar aí quando eles começavam a massacrar muito, não é? Deixa de estar aí que nós aqui tratamos deles. Pô, eu dizia assim, muitas vezes o jogo estava emperrado, estava pastoso, estava, não sei o quê, eu ficava danado, e depois o intervalo 0-0, e o Artur Jorge chegava ao intervalo, tu tens que trabalhar mais, estava-lhe cada gastada, e ele, com aquele cabelo grande, só baixava a cabeça, tu tens que vir, não sei o quê, tens que ajudar os seus colegas. Quando íamos para o túnel, chegava para dele e disse, Futre, na mesma, eu trabalho por ti, e eu vou fazer o teu e o meu. Agora, quando eu apanhar a bola, quando eu te meter, tu tens que estar disponível, mas tu tens que fazer. E era. Eu partia tudo. Quando eu roubava a bola, depois tínhamos um finalizador que era o Gomes, uma coisa impressionante, não é? Eu tenho o orgulho de jogar com tantos craques e foi estar, de vez em quando penso lá na minha terrinha, digo assim, fui para o Porto e tal, é com orgulho, com... 11 anos como jogador, depois quase outros 11, foi mesmo 11 também, como treinador, portanto treinador adjunto, e já o disse, quer do Oliveira, do Fernando Santos, portanto esteve no Penta, os 5 títulos, exatamente, depois com o Mourinho, para ganhar também aquelas conquistas europeias também, e termina com o Fernandes. Eu não lhe vou perguntar se é o que tem mais títulos, porque senão às tantas estou aqui a criar um problema com o João Pinto, não é? Que o João Pinto diz logo, não, fui eu que ganhei mais títulos, mas tudo junto, tudo junto, quer como jogador, quer como jogador, quer como adjunto. Não é hipótese, André. É muita coisa, André. Exatamente, André. É muita coisa. Melhor treinador para si, quem foi? Melhor treinador para mim, eu tenho que dizer com sinceridade, foi o Mourinho. O Mourinho, na altura, até eu fiquei abismado de ter quer dizer, com a qualidade de treinos, com a sabedoria de lidar com jogador, treinador, adjunto, foi uma coisa que transformou, e vê-se, não é? Transformou. Não quer dizer que, por exemplo, com o António Oliveira eu gostei muito de treinar. O António Oliveira foi um treinador que eu admirei, que gostei tanto dele, portanto, e o êxito que ele teve demarca aquilo que ele foi, mas pronto, se calhar o Zé Mourinho teve um adjunto que é o Rui Faria, que na altura já era de uma competência a lidar com treinos e a fazer treinos, a competência que o ajudou também a embarcar. Então, enquanto nós tínhamos o professor Renari, que já era uma pessoa que tinha estado com o Pedroto e se calhar não saiu, não tinha evoluído o suficiente para pronto, talvez por isso. Agora, como treinador, o António Oliveira, eu acho que foram treinadores que... O melhor jogador que viu, que passou ou com quem jogou? É difícil, não? É difícil. É difícil. Tantos. Eu se for a dizer um jogador que... Se for de posição, por exemplo, o Aloísio, que era um relógio, um relógio com uma frequência sempre acelerava mais, quer dizer, no meio campo fizeram um Deco que não foi meu colega, mas eu trabalhei com ele, se foi um avançado ao Gomes, um Jardel, comigo que jogaram um Madger, um Magalhães. Bem, se eu começar a rebobinar, não há hipótese. Sai daqui uma seleção nacional. Não há hipótese. É muito bom, muito craque. E depois tem uma coisa. Foram sempre jogadores de qualidade e de humildade. Quando chegaram ao Porto, se calhar vinham com outras ideias. Eu lembro-me do Celso, do Geraldão, que levava para a minha casa, que eles também chegavam e levei-os a alimentar-se para a minha casa. Portanto, havia sempre grandes jogadores. Depois, eles já eram bons jogadores, mas depois com
com a crença, com a humildade, com aquilo que era o Futebol Clube do Porto, cresceram por aí fora. É isso que tem este clube, faz crescer os jogadores. Sim, não sem dúvidas nenhuma. Uma das suas paixões, sei, que é pesca também, conforme já disse há bocadinho, futebol e pesca. Li uma coisa curiosa, quando as coisas não corriam bem, ia para o mar falar com os peixes, dava uma de Santo António. Sim, muito, mas era muitas vezes. Às vezes estava a pescar, sabia, não dava peixe nenhum, eu falava para ele, estava a falar, em vez de estar no café a falar com benfiquistas ou com não sei o quê, falava com os peixes. Em 86 disse, quando acabar a minha carreira de jogador, procurarei manter-me de alguma forma ligado à modalidade. Está conseguido, neste momento trabalha no scouting. Sim, eu quando disse ligado à modalidade, queria dizer exatamente, ao Porto. Porque eu não via, porque os meus avós, os meus pais, a minha família, tudo portistas, tudo. Não há nenhum. Eu lembro do meu avô andar, chamava-lhe o baú, que levava, o baú era, que levava o comer, a alimentação, que era para pesca. Era a marmita, que não é marmita, mas era um baú, assim, era um baú. Eu lembro disso que era pintado a Porto com um emblema. Eu lembro dele andar com aquilo com orgulho e o Porto naquela altura não ganhava nada. Tive tudo Porto. Portanto, eu quando fui para o Porto, quando eu vim para o Porto, gostava de ter visto aquelas pessoas ainda que já tinham falecido, estarem vivas para me ver. Se calhar estavam a ver, estavam a aplaudir lá em cima. Mas pronto, mas era com o intuito de não sair do futebol. Não, acho que não se vê sem futebol. Não se vê. Eu a jogar contra o Futebol Clube do Porto, eu treinador de uma equipe, eu não sei o que é que foi. Ou andava porrada lá dentro, ou não sei o que eu fazia. Não sei o que me comia na alma, não sei. Por isso mesmo é que quero estar no meu cantinho, quero estar no... E gosta do que faz neste momento o scout? Sim. Né? Sim. Tem gente muito boa também. No scout tem gente muito boa, gente inteligente. Aliás, tem muitos colegas seus também, não é? Trabalho, o Gomes, o Ribeiro estava, mas saltou agora, a Bandeirinha, o Lima Pereira, o João Pinto. Tem Orlando, são tudo figuras do Futebol Clube do Porto. Tem muita gente e depois estamos inseridos num grupo de trabalho muito forte, muito sério e muito dedicado, que é o fundamentalmente. Exatamente, é isso. Ter sucesso. Falar em sucesso, tem o seu filho mais novo, o André, que está nas escolas do Futebol Clube do Porto, no Dragão Force, não é? Tem Famalicão, está nas escolinhas lá de Famalicão já. E depois tem o outro que já anda na ribalta, que é o André. Esse já anda nos civis. Esse já tem que decidir por Priadava, não é? Já tem. Mas ele começou também no Futebol Clube do Porto. Sim, ele teve no Barzinho, teve no Júnior do Futebol Clube do Porto. E pronto, e agora está na ribalta. Exatamente. Disse há pouco tempo, que uma das suas maiores alegrias também seria que o seu filho jogasse no Futebol Clube do Porto. Eu só lhe pergunto, é André, que é o André, que está à minha frente. Ele é 2 vezes André. É 2 vezes melhor que o André mesmo. Tem futuro, é grande craque, diga-me como scouting. Eu acho que ele tem uma coisa que o futebol atual, eu se calhar poderia adquirir isso. Portanto, porque eu acho que ele é um jogador que pensa muito rápido. E hoje o jogador tem que pensar rápido. Exatamente. Não tem hipótese nenhuma. Se for lento a pensar, hoje não joga. E, portanto, ele tem essas funções que é de rapidez de pensamento. Pensamento e de ação, porque aplica, não é? Sim. Enquanto nós, no nosso tempo, se calhar não era preciso pensar, mas se calhar não era com tanta rapidez como hoje se tem que exercer. Portanto, e tem capacidades para chegar. Eu acho que o André é assim, é que as qualidades como o scouting tem que... Quanto mais a equipe, mais de qualidade mais ele rende. Exatamente. É como o pai, que marca grandes penalidades também. O pai também era um exímio marcador de grandes penalidades. Sim. Tem força e raça, como o pai. Os golos que mais me prazer me deu no Futebol Clube do Porto
Foi o primeiro gol contra o Sporting, que eu, quando eu jogo a seguir o segundo quando jogo. eu jogo a titular, Exato. a titular do Futebol do Porto, para mim, foi uma coisa, quando eu joguei, eu nem dormia, dizia assim, titular, já joguei a titular do Futebol do Porto, e marquei um golo logo, não, portanto. E quando marquei o golo com o Dinamo de Kiev, também foi uma... São esses os mais marcantes. Marcantes, mas também houve um que é contra o Victor Bicho, que eu na Liga dos Campeões Europeus marquei 4 golos. Contra o Victor Bicho, que lá perdemos 1-0, foi a única derrota que tivemos. Lá perdemos 1-0 e foi um atraso meu para o Zabeto. Não é? E a bola prendeu um bocado com o vento e tal, hesitações de um lado e do outro. E quando foi aqui o jogo, o Sr. Artur Jorge disse assim: André, tu vais te redimir, meu. Tu tens que vais jogar a ponta da lança. Joguei mais eu, o Gomes, a ponta da lança. E eu, num quarto de hora, 20 minutos, acho que foi, sabia onde o Gomes ia lá, e eu ocupei-me daquela posição, e estava a jogar. Depois regressei outra vez ao meu campo. E ganhámos 3-1 nesse jogo. Pronto, são coisas que ficam, mais sacrifício. Foi em Tóquio, que não haja dúvidas, foi para todos. Pois, exatamente. O jogo com mais sacrifício foi realmente que nós não sentimos o joelho para baixo, sensação nenhuma se pudesse operar ou se pudesse partir uma perna, não tínhamos noção do que era. Eu estava com medo porque eu fui pescador 8 anos, andei no mar 8 anos. Portanto, sabia, quando nos frios, eu sabia como tinha características em aquecer o corpo. Exato. Sabia. Não sabia, havia uma técnica, era bater a baleia, que era fazer bater a baleia, que nós chamamos em termos pescatórios a bater a baleia, para aquecer as mãos, para não deixar as mãos morrer. Portanto, nós, se tivermos as mãos quentes e tal, conseguimos manobrar mais ou menos a sensação do corpo. E eu estava com medo que eles, no intervalo, eu andava lá a ver que eles iam ao chuveiro, logo ao quente, e não tinham sensação nenhuma. Se podiam se queimar. Eu andava a ver a água, porque tinha as mãos quentes, andava a ver a água, se podiam pôr, se não podiam, e meter ali. Pronto, foi mais ou menos que ninguém queria entrar na preparação da parte. O que é ser Porto, para o André? É tudo na vida? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ser Porto não tem significado nenhum se não for tudo na vida, se não der tudo pelo Porto. Acho que é a palavra mais certa, mais adequada para isso. E é a melhor forma de terminar esta entrevista com o António André, a quem agradeço mais uma vez, e de facto viver ou estar aqui em frente a um monstro destes, perdoem-me a expressão, e a ver este brilhozinho nos olhos ainda quando a fala do Porto é tocante e diz-nos muito. André, muito obrigado.